Lavei a roupa toda. Que bom, amor. A roupa que tá... Mais cedo hoje? Uhum. 2 horas já tá aí? Zica, moleque, pode fazer a pergunta aí. O que é que tá acontecendo? Zica, moleque. Quero fazer uma pergunta. Faz aí. Se a gente souber, a gente responde. Graça e paz, professor Fernandes. Ô, professor Renato, graça e paz, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha, né? Nossa, maravilha. Como é que tá a tarde aí, o dia? Vou aparecer aqui, senão o professor vai achar que eu sumi. É isso aí. Vamos aí, pessoal, vamos curtindo essa live aí. Deixa eu compartilhar, vou compartilhar aqui, professor, Chama geral aí. que eu convidei umas pessoas aí, lá aquela hora na oração do meio-dia. Certo. Eu vou compartilhar lá no coisa no grupo também. Por que Jeová do Velho Testamento fez muitas maldades que Satanás, o diabo? A paz, Felipe, cara, por que ele fez? Então, essa pergunta aí eu vou ficar devendo, porque eu vou ter que perguntar primeiro para ele, para saber. Aí eu vou perguntar para ele por que ele fez a maldade. Seria porque ele está acima da maldade? Ele que fez a maldade? Ele mandou o homem fazer a maldade? Porque veja só, para mim saber o que é bondade e maldade, eu tenho que ter o meio termo, né? Eu tenho que ter o equilíbrio dos dois. Quem é esse equilíbrio? A partir da sua perspectiva, é uma maldade. Correto? Mas quem está praticando, ó, deixa eu te falar algo poderoso aqui, experiência de vida. Eu vou dar só esse spoiler aqui que não é o assunto. Certa vez eu trabalhava numa empresa, um colega falou assim, morreu um amigo meu, muito gente boa. Eu falei, é mesmo? Ele falou assim, morreu, mataram ele. Mas o cara era firmeiro, não, o cara não tinha cara melhor, meu. Ó, pra você ter ideia, ele assaltava lá as pessoas e comprava fralda pro meu filho.
Aí eu fiquei pensando, o cara era bom, mas ele assaltava as pessoas. Mas a bondade dessa pessoa é na perspectiva dele que era amigo. E do outro que foi assaltado? É forte. Você tá entendendo? Então o que, que eu quero dizer? O que eu quero dizer, Zica? A partir de que visão de observação você tá falando que ele é ruim? Qual é o evento que você tá falando que Deus é ruim? Na sua ótica ele é ruim, mas na ótica do outro ele é bom. É isso que as pessoas não entendem. Precisa se colocar no lugar do observador. Por isso que eu não gosto de discutir com o ateu, porque o ateu ele fala que ele é ateu e na perspectiva dele Deus não existe um monte de coisa. E tipo assim, se não resolver, deixa eu subir na... Não vou deixar nem você subir, porque o assunto não é sobre isso, o assunto é sobre Bíblia, entendeu? E aí você vai falar que Satanás não existe, aí essas coisas aí, que bom pra você não existe. Eu também pensei assim, seria bom se não existisse mesmo. Se o desgraçado não tivesse aparecido pra mim, eu tava de boa. Hein? Uma vida sem Satanás pra poder encher o saco, hein, professor? Hã? Oi. Eu tô falando Minha filha assim. foi falar com... Porque Minha filha foi falar comigo aqui. Pode falar. então, eu tô falando pra ele assim, uma vida sem Satanás era uma vida boa também, ué, mas eu descobri que ele existe, ele me perturbou, eu não tenho o que fazer. É. Eu acho assim, ô Zica, sua pergunta no mínimo é de alguém que não crê. Agora eu não sei. A sua frequência, meu irmão, você vai ter que procurar alguém da sua frequência para conversar, porque nós não vamos estar na mesma frequência, então não vou nem te subir aqui, entendeu? Mas fica tranquilo, fica na paz. Se você crê em Deus, mas seu problema é questionamento sobre ele, eu vou te orientar a orar e conversar com ele e mandar ele se manifestar na sua vida. Você entendeu? É só isso que eu vou te falar, cara. Se você crê em Deus, ora a ele, pergunta pra ele, porque eu não sou, veja só, eu não sou advogado de Deus na terra. Você é cristão com essas perguntas? Será que você é cristão mesmo? Será que você é cristão? Então faz o seguinte, já que você é cristão, eu te convido a participar da aula que a gente vai falar sobre o homem. E a promessa de Deus. Se você é cristão, você já deve ter ouvido falar de salvação. Você crê na salvação? Se você é cristão, você crê em salvação. Então, em vez de você olhar para Deus numa perspectiva que você só está querendo questionar a Deus, e eu até entendo e é plausível, você deveria olhar para o futuro que ele te promete uma vida eterna, entendeu? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Correto. Mas rapaz, professor, já se posicionou aí, já tomou um remedinho aí para não ficar nervoso? Não, eu tô sossegado. Tem muita gente querendo aprender, né? Então a gente tem que focar naquilo que o Espírito de Deus chamou a gente para fazer. E eu já tomei uns 4 remédios de pressão do coração. Vamos que vamos. Não, irmão, eu tô relaxado. Vou esperar o Tranquilo, nada me abala não, pode ficar sossegado. Eu coloquei a aula de ontem lá no grupo e postei lá no Facebook e marquei o professor lá, tá? Depois eu comentei lá no YouTube, depois eu vou compartilhar lá no Facebook, no Instagram, eu vou compartilhar, muito bom mesmo. Não, tranquilo. E aí a nossa aula muito bacana. E aí... Eu curti e comentei lá, professor. Tá tranquilo então, professor. Deixa eu ver aqui meu retorno aqui. Eu tenho um retorno aqui. Para mim é maravilhoso. Eu consigo ver aqui como é. Sim. Tá tranquilo, tá bem enquadrado, tá dando para enxergar. Eu só preciso melhorar aqui a iluminação, cara, que eu acho que tem que ficar mais iluminado, mas isso aí eu não vou conseguir fazer no meio de semana. Só. Não, ó, quando o senhor vai na frente lá, que escurece um pouquinho a iluminação, fica, ó lá, ó, ótimo. Fica top. Dá pra ver tranquilo, professor Renato. Dá pra ver. Vixe. É porque quando eu apareço, o aplicativo ele tenta achar meu rosto. Pode ver que ele ofusca atrás por causa do meu rosto. É porque o cara é muito feio, aí o TikTok tem que dar uma ajustada na feiura. Ô, louco.
Entendeu? Mas aí, professor, Maravilha, ó. Ó o homem montado aí, na sua tricotomia. então essa aqui é a formação do homem, professor, biblicamente falando? Que, É, a formação do homem biblicamente falando. biblicamente É, falando, o homem é tudo isso, professor? sim, É muita sim, coisa, sim. não é? É Aí muita tá coisa. a formação do homem, isso é importantíssimo. Por isso que eu achei muito, muito bacana esse trabalho aí que o senhor, esse trabalho do senhor aí, viu? Isso aí bem educativo, bem revelador. Bem A gente está didático. na simplicidade, então fica perfeito. Só não entende quem não quer, né? Então, a gente está fazendo numa linguagem, inclusive, professor, dependendo do assunto, a gente vai esmiuçar o versículo, eu vou colocando as palavras-chave do versículo, porque tem uns irmãos aí que não conseguem nem. Mas se bem que também já não é questão de discernimento, de espiritual, é problema de português mesmo, né? Não consegue ler. As pessoas hoje elas não conseguem nem ler, não têm capacidade de ler. Eu creio que se as pessoas não voltar à origem do costume da leitura, professor, vai ficar difícil. Algo que eu sempre fiz sem ser cristão, professor, sempre embora eu nunca gostei de ler, ó que loucura, mas eu sempre li. Eu sempre li. Sim. Eu aos meus 18, 19 anos, pra você ter ideia, eu tinha assinatura de jornal. Eu cheguei a Ó, assinar jornal, professor. Eu tinha assinatura do Estadão, cara. Eu com 16, 18, 19 anos, poucas pessoas da minha idade. Então, era uma prática que eu tinha de ler o jornal, embora eu não gostasse, mas eu gostei sempre de leitura. E as pessoas elas estão com dificuldade de leitura. E aí o que acontece? Se não sim, voltar à origem, porque as pessoas acham que ler um livro, professor, você tem que ler um parágrafo, você tem que meditar sobre ele para poder entender o que o autor quer dizer. E as pessoas não estão conseguindo fazer isso com a Bíblia, meu irmão. Ainda mais a Bíblia, que é sim. espiritual, né? Mas aí a gente tem um homem. Pode dar sequência aí que eu só vou enfatizando aí para os irmãos entenderem aí, vou dando graça na história aí, fazendo umas Maravilha. perguntas pro professor. Mas aí aqui é o homem. Eu achei o homem muita coisa mesmo. Porque veja só, o homem é espírito, alma e corpo, e cada parte dele tem uma tricotomia: comunhão, consciência, intuição, psique, vontade, sentimento, locomoção, tato e instinto. Eu achei muita Sim. coisa aqui. É que se for aprofundar tem muito mais, né? Mas aqui foi Tem. Tem, porque aí tem os 5 sentidos do corpo. Aí é muita coisa. Hein? Não, mas os 5 sentidos do corpo dá pra gente falar das experiências espirituais, hein, professor? Visão, Ah, audição, olfato, paladar, entrar no assunto do jejum, hein? Vou ler aquele livro que o senhor mandou lá. Quem sabe a gente faz uma aula aí de jejum aí pros irmãos aí, hein, aquele é professor? poderoso, hein? Deus me livre. Aquele jejum, aquele livro é. Então, olha só que coisa tremenda. Então, aí a formação vamos se dizer, do Adão, né? Aí é o Adão. O Adão antes do pecado, correto? Correto, professor. O Adão antes do pecado. O Adão antes do pecado, aí, ó. Tá, nós estamos no início de tudo, né? Por quê? Porque a gente precisa voltar no início. Senão nós não vamos entender e nunca ninguém vai entender o que é a salvação completa de Deus. Então, vamos lá. Como ocorreu a morte? Aonde que entrou a morte, né? Qual foi o nível? Isso, tem que ressaltar que o ímpio não é assim, verdade, isso é verdade mesmo. Mas nós vamos ressaltar, Edilon, perfeito, perfeita a colocação, né? Perfeito. Então vamos lá. Então aqui é a tricotomia do homem antes do pecado, ó. Tá Aí, vendo? ó, o Alexandre passou aí. Ô, Alexandre, você sabia que a Bíblia apresenta o homem dessa maneira aqui, ó?
Você sabia disso? Fica na aula aí. Isso mesmo, Fernando. Isso aqui é solteirologia que você nunca ouviu numa faculdade. O professor tá destrinchando aí, hein? Apesar que existe as pessoas que creem na dicotomia, é o que nós ressaltamos, né? A dicotomia. Inclusive na Assembleia de Deus, eu tive problema lá, quando eu ensinava lá, por causa disso. Existe uma regra para ensinar e a regra divergia. Por que que diverge? A gente tem que enfatizar e ensinar o que a Bíblia diz, né? Por quê? Porque nós precisamos entender que tem traduções que elas ferem muito os valores doutrinários. Certo. Tem tradução, eu não quero nem entrar nesse ponto, porque isso daí Porque esse ponto aí, ó, nós vamos ver que fere tanto, principalmente a tricotomia do homem, em 1 Coríntios, capítulo de número 1 Tessalonicenses, desculpa. Foi mal aí, professor. Pode 1 ir. Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, 23. Uma tradução próxima do original vai dizer assim: e o Deus vos santifique em tudo, no espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo. Né? Porque no original, a palavra e, ela vai adicionar. Ela está adicionando o quê? Ela está falando de um nível que é o espírito, e de um nível que é a alma, e de um nível que é o corpo. Né? Então a gente precisa ver esse termo de tradução. Nós estávamos falando ontem como que entrou a morte. Aí nós vamos para os textos bíblicos, né? Os textos bíblicos, por exemplo, Gênesis capítulo de número 2, no versículo de número 15 até o 17. Então vamos lá. Então nós temos que. Nós vamos terminada aí toda a obra da criação, né? Conhecido como a obra do Hexaimeron, a obra dos 6 dias. A obra dos 6 dias, correto. Isso, a obra dos 6 dias. Hexaimeron. Eu tô com dó de apagar isso aqui, mas não tem jeito. Não, mas pode apagar. O que o senhor acha? Pode apagar, professor. Deu uma travadinha aí, mas... Então, os 6 dias da obra de toda a criação, ela é chamada Hexaemeron, conhecido como a obra da criação de tudo nos 6 dias. Certo. Pode ir falando aí que eu vou anotar. Vamos lá. Então, no Gênesis capítulo 2, no verso 15 ao 17, vai dizer assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Observe que não colocou ele no Éden, no jardim, para o lavrar e o guardar. Olha que coisa tremenda. Deus colocou ele lá para lavrar. Ele lavrou lá. Olha lá. E ordenou a primeira ordem do Senhor para o homem. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim, olha lá, de toda, uma ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Primeira ordem. A ordem não foi primeiro para não comer, primeiro é para comer de todas. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, olha só a palavra, certamente morrerás. Ó, você pode ter certeza que o dia que você comer, você vai morrer.
né? Então, nós vamos conhecer Olha essa lá. palavra morte. Isso. Exatamente. A palavra morte no original significa desligar, né? Eu já ia perguntar o significado. Só que nós precisamos tomar cuidado Ah, de tirar a palavra e ver só na sua etimologia. Nós precisamos entender o que a palavra ela está dizendo no contexto. Por exemplo, a vamos dar um teologia, exemplo. a teologia, só fazer uma ideia, a teologia vai chamar de hermenêutica, mas o certo é a gente ver a semântica, né? Porque a hermenêutica Sim. sempre vai puxar para a denominação e os muros teológicos, mas pode falar aí. A hermenêutica ela tem 3 princípios poderosos, né? Os 3 princípios poderosos. Eu não posso usar a hermenêutica, que nem o senhor falou aí, para fazer usar os 3 princípios da hermenêutica por aquilo que num sentido denominacional, ministerial. Eu tenho que usar os 3 princípios da hermenêutica dentro das escrituras sagradas. E existe um princípio que ele é poderoso, né? Que é o princípio da primeira menção. Então, a partir do princípio da primeira menção, eu vou desenvolver a doutrina. Por exemplo, vou dar um exemplo. Onde que ferem muito? Por exemplo, a palavra dízimo. Onde que ferem muito? Ferem muito dizendo que a palavra dízimo ela é da antiga aliança, e não é. Por quê? Por falta de usar um dos maiores princípios, que é a primeira menção da palavra. Por exemplo, a primeira menção da palavra morte está onde? Aí eu preciso ir lá, nós estamos trabalhando isso. Por exemplo, a natureza caída. Um exemplo aí, nós vamos chegar lá, mas vamos dar um exemplo legal. Pode falar. É te perguntar. Um exemplo legal. Eu tô mostrando A aqui. natureza caída. Como que Paulo trata o nome natureza caída? Ele vai tratar com a palavra pecado. Então, se eu tirar a palavra e for procurar a tradução da palavra pecado, vai estar escrito errar o alvo. Mas quando eu coloco dentro do contexto que Paulo está falando, ele está falando que essa natureza caída, nós vamos tratar esse assunto aí, que habita em nós, chama-se pecado. Olha que coisa tremenda. Então, onde muitos eles vão perverter isso, não entendendo que essa natureza chamada pecado habita em nós. Então, aí já é um ponto-chave para a gente desenvolver isso aí. Então, por isso que nós precisamos entender a salvação completa de Deus. Então, se a palavra pecado, que é uma natureza caída que habita em mim, então quer dizer que aonde ela habita em mim ainda não foi salvo. Mas vamos lá. Então, Deus ele falou, nós demos o texto aí, Gênesis 2, 15 e 17, que se ele comesse desta árvore, que não está aqui, não está falando que está no meio, né? Não está falando. Quem vai falar isso daí é Eva, é a mulher, né? A mulher que vai falar. E interessante que aí tem um ponto muito chave nisso aí também, mas vamos dar uma segurada aí. Então o que que acontece? Ele diz, certamente você vai morrer. Mas quando ele come, se nós formos olhar, ele morreu. Dá a impressão que Deus ele mentiu. Eu estou dizendo aqui, dá uma impressão que Deus ele mentiu, porque ele falou que ele ia morrer e não morreu. Onde eu já vi muitas pessoas questionar isso, falar, ô professor, então Deus mentiu? E é interessante isso, por quê? Porque é através das perguntas que nós vamos receber a luz do que a palavra de Deus diz. Não é verdade, ô professor? Com certeza. Então, ele come.
Mas aí a gente precisa entender vários princípios. E qual é o primeiro princípio? Que neste lugar, o jardim, estava um homem, um ser humano, na sua tricotomia. E a Bíblia diz que em toda viração, Deus ele descia nesse lugar. Então olha que coisa tremenda. O homem habita no Cronos. Ele é um ser humano. E Deus, ele habita no Kairos. Ó. E a Bíblia diz que Deus descia para se relacionar com o homem, correto? Correto. Mas se Deus ele é espírito, como diz em João capítulo 4, em qual nível ele se relacionava com o homem, que é um ser humano? Então aí tem tudo uma construção, e nós precisamos entender isso. Aonde Deus, que é espírito, se relacionava com o homem? Ele precisa se relacionar no nível, exatamente, no nível pelo qual tem a essência dele. E qual é o nível que tem a essência dele? É o espírito. E nós já trouxemos textos ontem. Zacarias capítulo 12, verso 1. Tem vários textos, mas eu dei 2 textos. Eu deixei aqui, ó, os irmãos verem. Esses 2 textos. Isso. Né? Aí o irmão até falou, mas como que o espírito ele é um corpo espiritual? Aí, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, quando eu vou ter o entendimento de ler com calma e olhar os detalhes, eu vou entender que o espírito não é só um fôlego de vida. Por quê? Por que que o eterno ele ia santificar o ar, o fôlego de vida? Ó, então eu preciso ter esse entendimento. Não é simples o entendimento para mim desenvolver o porquê? O professor. Certo. Então, se o Deus ele vai santificar espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo. Então eu tenho que crer que o espírito ele não é só um fôlego, mas ele contém esse fôlego. Então aí tá, é só eu o quê? Eu prestar atenção no texto. E eu não estou falando nem de revelação. Estou falando de interpretação de texto. E quem mas ele vai santificar? Ele vai santificar o vento, o ruar, o ar? Oh, pelo amor de Deus, né? Então é simples. Então o que acontece? Se o espírito humano foi gerado dentro do eterno e foi, a Bíblia fala isso, e não tem como discordar disso, quando Deus ele desce na viração do dia, ele se relaciona onde? Ele tem que se relacionar no espírito do homem. Então a ligação de um Deus que é espírito está onde no homem? No nível do espírito do homem. É uma conexão, é uma frequência. Ó. Uma ligação, uma frequência. Então, quando o homem comeu, o que aconteceu com ele? Imediatamente, ele foi desconectado, a frequência cortou. Ele morre no espírito. O espírito morreu. Então, o espírito perdeu o que agora, professor? Ele perdeu o quê? Ele perdeu a tricotomia dele. Opa! Então o senhor está querendo dizer que essa frequência ela desligou do homem. Essa aqui, ó. É isso? Exatamente. Se Deus é espírito, ele conecta-se com o espírito. Olha lá que coisa tremenda. Então a morte, desligar.
Olha só, ó, para quem quer aprender esse mapinha, isso aqui não tem na revistinha, não. Só para mim poder contextualizar aqui de uma forma mais simples, professor. Então, quando Eva come Adão, é uma frequência espiritual entre o homem e Deus, e essa morte, que é um desligar, desligou essa frequência. Então, o homem, quando fala que o homem nasce morto, é essa frequência aqui que nasce morta com Deus, é isso? Exatamente. Aí tá. Quando o espírito, na relação sexual entre o homem e a mulher, qual é a função do espírito? Soprar o espírito. Só que quando ele sopra, pelo estado da destituição da glória de Deus, o espírito ele adquire a mesma coisa que aconteceu com Adão, a mesma herança. Ele morre. Rapaz do céu. Rapaz. Rapaz. É duro, meu. Aí o que acontece? Então, se o espírito está conectado ao homem, ó que coisa tremenda. O espírito está conectado ao homem, né? Ele recebe a direção de quem? O eterno estando conectado com o homem, ele recebe a conexão de quem? Do próprio eterno. Quem foi que proporcionou o bem-estar do homem? Quem proporcionou o alimento? Quem proporcionou tudo para o homem? Foi o eterno. Quando é desligado, ó, desligou, não desligou? Houve a morte no espírito. O que acontece? É como se, ó, isso aqui é importante. É como se o homem dissesse assim para Deus, ó: eu não preciso mais do Senhor. Pode deixar que agora eu me vire sozinho. Aí moiou. Então, se ele está desconectado de Deus agora, ele não pode estar habitando naquele lugar. Primeiro fator. Olha que coisa tremenda. Primeiro fator. Agora ele deixa de ser dependente de Deus. Aí vai trazer um juízo. Trouxe um juízo para onde? A desobediência dele. Trouxe um juízo para a terra. Primeiro para a terra. Se o jardim ele é um ecossistema da terra, ele que transmite vida para a terra, agora a terra não recebe mais esse ecossistema. O que acontece? Há uma maldição na terra. Deus falou, por causa de você, agora a terra é maldita. Ela vai produzir o quê? E aí tem toda uma interpretação em relação também com o homem, hein? Mas vamos lá, vamos devagar. Primeira coisa, o que Deus fala? Agora você vai sair daqui, você vai para essa terra e você vai ter que lavrar essa terra, cuidar desta terra, para que ela te dê o alimento. E no final da tarde, o suor caia do teu rosto. Eu não vou nem falar o que significa isso. Agora ainda. Quem sabe mais lá na frente. Mais na frente. Deixa o povo pegar primeiro. Sobre o trabalho, né? Sobre o trabalho, é. Aí o que Deus ele faz? Agora ele vai manifestar a graça. Mais uma Por quê? vez? Vai manifestar a graça. Mas já manifestou no alimento? Oi? Já não manifestou no alimento? É, mas agora ele vai manifestar agora para que o estado que o homem está não se torne eterno. Ele tira o homem de lá. Por quê? Para que o homem não coma da árvore da vida e aconteça a mesma coisa que aconteceu com o anjo. O pecado não se torne eterno.
Então ele tira. Olha a manifestação da graça. Eu tiro ele, porque ainda enquanto a vida no corpo, há esperança dele receber a minha vida de novo no Espírito. Enquanto a vida, a esperança dele receber a vida de novo no Espírito. Qual é a vida? A vida eterna. Então o que o Eterno faz agora? Ele vai colocar, a palavra é plural, querubins, ele não colocou um. Ele colocou querubins. O texto está falando querubins, ele não falou colocou um querubim. Querubins. E uma espada flamejante. Para quê? Para que o homem não tivesse acesso a esse jardim. Porque o acesso do jardim está relacionado com o Espírito. A vida no Espírito. Se eu não tenho vida no Espírito, eu não posso ter acesso no jardim. E se eu não tenho a vida no Espírito, eu não posso ter acesso ao suprimento de Deus. Segura aí, vou baixar mais um pouquinho. Quis subir aqui, mas vamos segurar aí. Então o que acontece? Ele morre no Espírito. Olha lá, a irmã tá colocando, ó, tá vendo? Ó, ele morre no Espírito, gradativamente na alma. Depois de 930 anos acontece o quê? Se consuma a morte na tricotomia dele. Observe que a morte ela acontece em níveis. Olha só, você não vai aprender isso lá na faculdade teológica, é só o básico, basicão mesmo. Você está conseguindo entender? Senão ele tinha morrido imediatamente quando ele comesse. Por isso que a salvação ela não acontece imediatamente em todos os seus aspectos, em todos os seus níveis. É impossível isso acontecer. Por quê? Ele morre no espírito, gradativamente ele morre na alma, até se cumprir no seu corpo físico. Então, qual é a convicção? Agora, peraí. Então, eu preciso entender aonde entrou a morte. Porque aonde entrou a morte, o nível onde entrou a morte, precisa entrar o quê? Precisa entrar a vida. Opa! Então, vamos lá. Então, se a morte entrou aqui e ela desligou aqui, então nós vamos precisar que venha a vida para cá de volta. Exatamente. A vida aqui. Exato. Eu não quero subir muito Então, o nível, não. Mas essa vida? eu vou dar uma dica aqui, porque para vir para cá precisa de um caminho também, né? Sim. Sim. Precisa de um caminho. E para restaurar isso aqui, foi falado mentira, então precisa de uma verdade aqui também. Alguém sabe quem é? Mas é só para dar um exemplo só, tá, professor? Pode continuar, desculpa aí. É que eu me empolguei. Não, pode. Não, Então vamos lá, vamos entender isso aí. Deixa Vamos só lá. aqui. Tudo certo. Eles não vão suportar isso aqui, Você não. colocou aqui, ó. Então precisa entrar a vida nesse espírito, né? Só que aí tem um porém. Qual é a vida que precisa entrar no espírito? A vida que ele perdeu no espírito. Observe que o espírito ele tem a essência de quem o gerou. Quem o gerou? O Eterno, o próprio Deus. Então agora precisa entrar qual vida nesse nível onde entrou a morte primeiro? A vida eterna. Então observe, o que aconteceu? Aconteceu para toda a humanidade. Romanos 3,3, né, ô professor Renato? É Romanos 3,3, não é? Não vou lembrar, hein? Peraí, vamos lá, vamos aqui primeiro, ó. Romanos 5,12. Primeiro Romanos 5,12. Olha lá.
Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Tá lá. E pelo pecado a morte. Ixi, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Qual morte que entrou? Olha lá, presta atenção. Dos 3 níveis, qual que é o que tinha vida eterna aqui, que foi gerado dentro de Deus? A alma foi gerada dentro do eterno? Não. O corpo foi gerado aonde? Da matéria. E o espírito? De dentro de Deus que nós vimos ontem. Aqui. Então, exatamente. Então vamos lá. Então o que aconteceu? A palavra Adam é humanidade. Então o que Paulo vai revelar? Paulo vai dizer o quê? Portanto, ó, Romanos 5,12, anota. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também esta morte, esse desligamento, passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, houve uma depravação total. Só um minutinho, eu não vou conseguir ouvir aqui, estão tentando me ligar, eu não posso nem... Então, houve uma depravação total. A palavra é essa, depravação total. Depravação total. Exatamente. Observe que o Edilan colocou aí, ó, primeiro aconteceu com a mulher. Mas e no homem? No homem aconteceu espírito, alma e corpo. Na mulher, não. Na mulher, ela desejou o paladar. Ó, eu vou comer. Qual é o sentido da paladar, né? Fala aqui, ó, é bom. E essa palavra, o fruto é bom, já tem uma outra questão poderosa aí também, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes, não. Para mim sentir o gosto, eu tenho que sempre fazer o quê? Deixa eu dar só uma mordidinha de leve, só para me sentir o gosto. Ela desejou os olhos, olhou, desejou a alma. E era boa para dar o quê? Entendimento. Vamos lá. Olha lá. Então o que acontece? O homem agora, toda a humanidade está em depravação total. Aí o que precisa acontecer? Primeiro fator. Precisa acontecer a salvação do espírito. O que é o novo nascimento? O espírito precisa ganhar vida pelo qual ele tem a essência. E qual é essa vida? Primeiro fator, ele precisa ganhar vida eterna. Então observe. Então se toda a humanidade sofreu a depravação, ou seja, toda a humanidade está sobre a ira de Deus. A ira de Deus está sobre todos os homens. E esta ira, numa palavra igrejeira, ela condenou, através dessa depravação total, toda a humanidade a essa palavra igrejeira, ao inferno, pô. Toda a humanidade destituída da glória de Deus. Não é por aquilo que eu fiz. Eu nem estava lá com Adão. Mas eu fui destituído da glória de Deus. Todo mundo foi destituído. E se tornou depravado.
E a ira de Deus se acendeu contra todos os homens, toda a humanidade. Meu Deus. Estão me segurando aqui para não... Então vamos lá. Por que é necessário o novo nascimento? O novo nascimento ocorre na alma? Não. O novo nascimento ocorre no corpo? Negativo, não pode, não tem como. Isso é perverter o evangelho, falar uma coisa dessa. Que o homem foi salvo imediatamente em tudo. Se o próprio apóstolo Paulo, ele vai aplicar a salvação como que é? O desenvolvimento da salvação como uma criança. Mas para que a salvação desenvolva, primeiro eu preciso de um fator. Qual é o fator? Eu preciso receber a vida de novo. E aonde entrou a morte, precisa entrar a vida. Então observe a palavra novo nascimento. Quando ocorre um novo nascimento na minha vida, eu sou uma criancinha espiritual. Mas muitos ainda, eles insistem em dizer que não. Porque não entende que eu preciso voltar para o início de tudo. Por quê? Está escrito em Isaías 46, meu Deus. Está escrito o quê? Que Deus revela o fim no início. Mas quer entender o que é salvação lá na frente? Para entender salvação lá na frente, tem que ter uma revelação muito grande do Espírito. Porque nem a teologia vai te explicar isso. Então vamos lá. Então agora o que precisa acontecer? Então vamos lá. Se a morte ela deu início no espírito, gradativamente na alma e no corpo, a gente está falando com a simplicidade aqui para você entender. Claro que tem muitos outros fatores para a gente aclopar aqui. Isso demora muito tempo, não é do dia para a noite não. Mas aqui é um princípio que você vai começar a entender e a sua salvação não vai ficar obscura. Ah, mas se eu não tenho, eu tenho obscuridade na minha salvação, eu não sou salvo. Não quer dizer que você não é salvo. Mas quer dizer que quando essa obscuridade ela sair da tua vida e você receber luz, você vai ter paz para poder desenvolver a sua salvação da forma que a palavra de Deus te ensina. Não o que muitos te ensinaram lá atrás. Correto, professor? Correto, tô gostando aí. Isso aqui, pessoal, é o beabá, é o básico do básico do básico do básico. Que é o básico. O professor tá dando só o básico, mas pode continuar. Eu acho que deu para entender aqui, né, gente? Eu não coloquei Cristo aqui para colocar um drama aqui. Mas da mesma forma que caiu, que veio a morte, vem a vida. Irmãos, anote isso daí. Isso aqui vai virar 2 homenzinhos. Eu vou fazer aqui, professor, depois, e aí seria de suma importância os irmãos entenderem essa aula, porque quando você vê aqui, eu vou fazer um bonequinho aqui, Adão, e vou fazer um bonequinho aqui, ó, Cristo. E o professor vai, em 1 minuto, vai falar tudo isso daqui para quem já tem entendimento dessa coisa bem básica. Certo? Sim. Não é isso, professor? Vai ficar muito fácil. Observe o que eu falei. Romanos 5. A salvação completa de Deus. Isso, por isso que o livro do professor Gasker é salvação completa. Por que completa? Porque nós precisamos entender o espírito, a alma e o corpo. Quando vocês olharem o bonequinho, quando a gente for estudar aqui, por exemplo, Romanos 5, 1 Coríntios 15, você vai entender o que o apóstolo Paulo estava falando e vai entender tudinho isso daqui. Por quê? Porque os irmãos já sabem que é o espírito, a alma e o corpo. Para mim, de suma importância aqui, ó. Tá até o Arruda aí perguntando aqui, ó. Nunca aprendeu sobre isso aqui, ó. Essa morte aqui, ó.
Essa morte aqui, essa frequência aqui, ó, desligou e com Cristo está ligando novamente. É que Perfeito. eles não vão suportar, né, que Deus enxerga só dois homens na Terra, né, professor? Deixa mais para frente. Não, aí deixa mais para frente. Então, aqui ó, isso é a salvação completa de Deus. Porque como que você foi salvo completamente se o seu corpo habita a natureza caída, o pecado? E Como que pode você uma coisa dessa? Você entendeu? Então é simples de entender. Como que você pode dizer que a sua salvação aconteceu na sua alma, que é mente ou razão, vontade e sentimento, se você ainda não amadureceu, a sua mente ainda não foi transformada? Vamos para frente, é para quem quer isso aqui é para quem quer, para quem ama a palavra de Deus. Não é para religioso, não. É para quem quer. Vamos em frente, vamos continuar aqui. Tem muitas pessoas. Professor, A irmã correu lá a irmã foi pegar o caderno dela. foi. Se você fizer assim com o dedo, ó, pro lado esquerdo, sai os comentários. Deixa o comentário para mim, pode ir embora. Não, mas eu não tô nem olhando, não tô olhando pros comentários, não. Eu tô acostumado com essas coisas. Eu já falei pro senhor. São anos dando aula. Tô acostumado com isso aí. Mas é que o Espírito de Deus possa trabalhar, e é Ele que trabalha, não é a gente. Então vamos continuar. Então, olha lá. Então, por que a salvação completa de Deus? Porque, ó, por isso que Paulo, ele vai trazer toda essa essência aqui, ó. Ele fala sobre tudo isso daqui. Com muita maestria, muita temática, porque não houve nenhum teólogo numa sistemática tão poderosa que nem Paulo, né? Porque as pessoas acham que Paulo era analfabeto, ele não era, né? Ó, e tem mais. Paulo, ele não era só um doutor da lei, ele também fazia parte do Sinédrio. E ó, que eu vou falar para você, todos que faziam parte do Sinédrio precisavam ser casados, tá? Só um deixa aí. Então ele era observador da lei, ele observava a lei, porque ele teve um dos maiores professores, né? Que foi Gamaliel. Então ele traz tudo essa revelação. Paulo não está falando nada novo, professor. Ele só está apontando para tudo o início. Ele só está apontando para o início. Para o início. Para o início. Ele não está falando nada novo. Ele está falando tudo o que aconteceu desde o início. Então vamos lá. Então, qual a forma dessa vida entrar agora? Se toda a humanidade morreu, está destituída da glória de Deus, Romanos capítulo 5, versículo 12. Como que eu vou resolver esse negócio agora? Como que Deus vai resolver esse negócio agora? Porque toda a humanidade não tem como se salvar. Não tem como se arrepender. Está todo mundo destituído da glória de Deus. O espírito está morto. Precisa acontecer um novo nascimento que ocorre no espírito. E agora, como que faz? O plano é colocado em prática. Qual o plano? Que foi tratado antes da criação de todo o universo, da eternidade. Houve um plano. Por quê? Deus, na sua presciência, ele viu tudo. E ele criou um plano. Eles criaram um plano. E quem é o plano? Agora Deus, ele precisa vir até o homem. O homem não tem acesso mais a Deus. Ele precisa vir agora, ó. Olha que coisa tremenda. Ele precisa... Desculpa, professor. É Deus que vem para o homem ou o homem que vai para Deus? Deus precisou vir até o homem, porque o caminho foi fechado. Ah, tá. Não, só para me saber só. O caminho está fechado. Como que ele vai como que o homem vai até Deus? E outra coisa, não tem nem como. Por que o caminho está fechado? Porque o espírito morreu. Observe que o caminho fechado, ele está relacionado com a morte, o primeiro nível de morte que aconteceu no espírito. Volto a repetir. Por que o homem não tem mais acesso
Ó, ele colocou um caminho, não é o caminho. É porque o espírito, o primeiro nível de morte aconteceu no espírito, que foi gerado dentro de Deus e tem a essência de Deus. Vou esperar um pouquinho aí, só entendeu? Eu tô falando com mais essência. Não, tá. O que é o caminho está fechado? O homem morreu no espírito. Então Deus precisa vir até na pessoa de Cristo, na sua humanidade, dar vida no espírito de novo. Pegou, Edilan? Por que o caminho fechou? Morreu no espírito. Então agora Deus ele precisa vir. Então agora ele, Filipenses 2, ele se esvazia da sua divindade e vem. Por que ele vem agora? Porque eu não tenho como o homem ir, está morto no espírito. Como o homem vai se arrepender? Então agora precisa ser uma obra completa. Precisa acontecer uma obra completa, chamada graça. Tudo dado por nada para alguém que nada merece. Observe isso. Ó. O que é a graça? É tudo dado por nada para alguém que nada merece. Quem é esse tudo dado? Cristo. Cristo, Jesus o Cristo, Ele é a graça é uma pessoa. Exatamente, Edilan, é isso. Então a graça, se quiser anotar, é tudo dado por nada, tudo dado por nada, para alguém que nada merece. Isso chama-se dom, presente, irrevogável. Porque uma vez dado, não pode ser tirado. Então, olha lá. Então, se entrou a morte, agora entra a vida. Qual é a vida dada? Olha o presente, ó. Volta a ter a vida eterna. Tem a vida eterna. Por isso que a Bíblia vai dizer a vivificação do Espírito. O Espírito é ressuscitado e o Espírito Santo de Deus habita, se mistura com o espírito humano, se torna um só com o espírito humano. 1 Coríntios 6,17. Então ocorreu um novo nascimento. Através desse sacrifício, foi realizado aquilo que ninguém poderia fazer, nenhum morrendo pelo outro. Teria que vir ele. Sem pecado, sem mácula, um corpo celestial, porque aí já é um outro mistério também, né? Se perguntar assim para alguns, ué, de onde veio esse corpo? De onde que veio essa semente que foi introduzida no ventre? É que tá o problema, né? Então vamos lá. Por isso que esse corpo não tinha mácula, não tinha pecado. Por isso que ele trocou de lugar. Olha só, são vários entendimentos. E Paulo vai tratar sobre isso com uma excelência muito grande. Olha, está todo mundo condenado no tribunal. Olha só que legal. Jesus ele fez assim, ó, eu vou trocar de lugar com ele. O senhor aceita? Não, eu aceito. Só que eu já vou te avisar. Eles estão condenados à morte. Estou fazendo uma analogia para o entendimento. E se você trocar de lugar com eles, eles vão estar no teu lugar, inocentados, e você vai estar culpado. E esta culpa vai gerar em você uma morte. Então como que eu vou poder fazer alguma coisa? Não tem como. Foi proporcionado plenamente por ele.
Então agora eu recebo essa vida através do quê? Do crer e do confessar. Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Romanos capítulo de número 10, versículo 9 e 10. Não é você ir num culto, tá? Porque presta atenção, a igreja não salva, quem salva é Cristo. Igreja local não te salva. Quem salva é Cristo. Sabe por quê? Porque o pregador prega uma mensagem de Davi e de Salomão. No final da mensagem ele fala, quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente, ou levanta a tua mão. Aí ele fala assim, ó, hoje lá, no culto, foram 20 almas para Jesus, 10 almas para Jesus. A salvação não está relacionada com isso, não, pô. Como que a pessoa é salva? Quando você prega o evangelho, boas novas. Não, você tem que pregar contra o inferno. Mas você vai pregar para uma pessoa que já está destituída da glória de Deus? Ela já está no inferno? Olha que coisa diabólica. Se toda a humanidade está destituída da glória de Deus, e o evangelho significa boas novas, boas notícias, mudança de destino, mudança de um caminho de morte para um caminho de vida, como que eu vou pregar? Ó, se você não aceitar Jesus, ó, se você fizer isso aqui, se você não fizer aquilo ali, a pessoa já tá no estado de morte. Então o evangelho é boas notícias. Para quem? Para quem está morto. Então quando eu prego Jesus, eu prego Cristo ressuscitado, eu prego a essência desse sacrifício perfeito, aí o Espírito Santo age. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele testifica sobre este sacrifício. Isso é muito poderoso. Muito poderoso, ele testifica. Agora, se eu não prego Cristo, se eu não trago as boas novas, como que o Espírito Santo vai testificar? Meu Deus. Aí o que acontece? Eu prego Cristo. Eu prego aquilo que foi realizado através da sua entrega, a essência. O que o Espírito de Deus vai fazer? Ele vai testificar do quê? Na vida da pessoa. Da justiça, do juízo, do pecado. Por quê? Porque ele vai testificar sobre esse sacrifício perfeito. Aí, sim, se cumpre Romanos 10, 9 e 10. Aquele que crer que o Deus ressuscitou, porque tem pessoas que acham que Jesus ele ressuscitou por si, né? Eles não entendem que Jesus estava na sua natureza humana, mesmo ele tendo uma natureza divina. Mas Jesus sabia tudo, sabia. Atos 10, 39, meus irmãos. E o Deus do céu ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Isso é muito forte. E aqui vai quebrar muitos paradigmas. Eu não concordo. Se você tem o direito. Você só não tem o direito da gente ensinar a verdade. Você nunca vai poder impedir nós de pregarmos a verdade. E ninguém vai impedir nós de pregarmos a verdade. Porque aquele que é o Espírito da verdade está dentro de nós. Olha lá, ó. Olha o que sabedoria colocou. Você vai apanhar aí na rolagem, viu, sabedoria? Então, olha que coisa tremenda, né? É como se... agora, olha que legal, o novo nascimento. Gera um parto. Nasce um bebê, né? E Paulo vai falar isso, professor. Nasce um bebê. Aí esse bebê, ele precisa ser tratado com o quê? Ele precisa ser tratado com leite. Ó, vem aqui. Isso chama-se discipulado. Aí você vai tratar o quê?
Através do discipulado, o Espírito Santo de Deus vai tratar a alma da pessoa, o psique. O psique. Por quê? Porque há um novo nascimento, ó, a natureza divina no espírito, mas agora ainda continua a natureza caída no corpo. Porque eles acham que quando você nasce de novo, acabou. Você está livre da natureza caída, mas isso daí é violar as escrituras sagradas, é ferir as escrituras sagradas. Porque Paulo vai tratar isso daí com maestria. Deixa eu te dar uma dica, né? Romanos, de novo vou te dar essa dica, do capítulo 1 até o capítulo 5, no verso 11, ele está tratando do quê? Pecados. Do capítulo 5, versículo 12, até o final do capítulo 8, ele está tratando do pecado. E o que é o pecado? O pecado é essa natureza caída. Ele está falando lá, ele que está falando, não é eu não. Ele está falando, o Paulo. Ah, eu não concordo, então discute com ele. Rasga lá os textos sagrados, ué. Ah, eu não gosto de Paulo, Paulo foi traidor, então arranca o livro, todas as 14 cartas. Destrói elas, trata com Paulo, não adianta você vir, você querer questionar a gente. É Paulo que está falando. Briga com ele, briga com a palavra de Deus, briga com o Espírito Santo de Deus, poxa. Sabe o que acontece? As pessoas não creem no que a Bíblia diz. Ah lá, o irmão colocou. Então, nasceu de novo, recebeu essa vida no Espírito. E qual é essa vida? No crer e confessar, de Romanos 10, de Romanos 10, 9 e 10. Ó, eu creio, eu confesso. Aí sim vai entrar o batismo, ó. Porque o que vai me impedir de ser batizado? Não quer dizer que o batismo, ele vai salvar. Olha que coisa tremenda, professor. Mas o que vai impedir de uma pessoa nascida de Deus se batizar? Sabe quem impede? O homem impede. Você não pode porque você não é casado. Você não pode por causa disso, por causa daquilo. Diz que E a Bíblia não ensina nada disso. Então, se eu nasci... Pode falar. Não, eu ia falar que eles falam que Deus que inventou o casamento, mas aqui no Brasil chegou em 1880, mais ou menos. Então, aí o que acontece, professor? O que acontece? Ah, você não pode se batizar porque você não é casado. Rapaz, se a pessoa nasceu de novo, quem pode impedir a pessoa de descer as águas? Porque quando ela desce as águas, ela está falando para o mundo assim, ó, eu não pertenço mais a você. Eu tenho um dono agora. E esse dono é Jesus o Cristo, que agora me tirou de um estado de morte e me trouxe para um estado de vida. E qual a vida que ela recebeu? Vida eterna. Aí você quer tomar a vida eterna da pessoa? Romanos 11, 29. O dom é irrevogável, o presente é irrevogável, o presente não pode ser tomado. Por quê? Porque o Espírito Santo já se tornou um só com o Espírito dela. 1 Coríntios 6, 17. Briga com Paulo, briga com o texto. Olha o texto aí na tela, olha o texto aí na lousa, quer dizer. Exatamente. Vamos lá agora. Aí o que acontece agora? Agora, eu vou crescendo. Eu vou me tornando uma criança. Eu vou me tornando um adolescente. O que Paulo está falando em relação a isso? Agora eu preciso ser transformado. A palavra é transformes. A palavra é transformes. O que é transformes? Ela dá a entender no grego forma. Ser transformado. Sofrer uma metanoia. Sofrer uma metamorfose, mudança de pensamento. Então olha lá. Ó, como? Quando eu nego as minhas vontades. Por quê? Porque se a natureza caída habita no meu corpo, a natureza caída ela vai querer dominar. Exatamente. O que ela quer dominar? Que ela habita no corpo. O que ela quer dominar? Ela quer dominar minha alma, meu psique. Ó,
Se eu quiser colocar corpo, natureza caída, e espírito, natureza divina. Presta atenção, isso aqui não é 3 salvação não, como você viu na rolagem aí, tá? Isso aqui é uma salvação completa de Deus. E acontece do mesmo estágio que aconteceu a morte, tem que acontecer a vida, é estágio, ó. Você já está glorificado, teu corpo está glorificado. Você já sofreu uma mudança de mente? Ô professor, vamos ler Tiago capítulo 1, versículo 21, eu adoro esse versículo aí. São um versículo chave. O irmão perguntou assim, qual a diferença entre santificação e salvação? Depende. Você precisa entender que tem a santificação objetiva e tem a santificação subjetiva. A subjetiva, eu tenho que me santificar. E a objetiva? Jesus já me santificou. Ele é santo porque eu sou santo? Porque ele é santo. Então eu preciso entender esses fatores. Nós vamos trabalhar isso agora na alma. Irmão Júlio, nós vamos trabalhar isso na alma agora. Tá? Então observe, você vai ver Paulo na primeira carta aos Coríntios, olha a dica. Antes do professor ler o texto aí, de Tiago capítulo 1, versículo 21, presta atenção, você vai trabalhar lá na carta de 1 Coríntios. Quando você dá início lá, o que Paulo está falando? Aos santos. Aí ele começa a exortar a igreja, porque tinha divisão, facção, contenda, tudo que não prestava, um jovem pegando a madrasta, olha como estava, mas ele chamou a igreja de santa, santificado. Por quê? Porque a igreja foi santificada por aquilo que Cristo é santo. Então essa é a santificação objetiva. Aí o que ele vai trazer? Ele vai trazer toda uma como que se diz? Ele vai chamar a atenção da igreja, ele vai exortar a igreja para que agora aconteça a santificação subjetiva, que é o quê? Que é a maturidade, que é que eles parem de viver da forma que eles estavam vivendo. Que não, ele não podia, já com o tempo que eles tinham, observe, com o tempo que eles tinham, Paulo vai falar ainda, eu preciso vir a voz no leite, porque vocês não têm estrutura ainda para comer o alimento sólido. Mas o tempo que vocês têm já era para vocês serem maduros, estar comendo alimento sólido. Estou falando uma linguagem bem simples. Nada de técnica teológica. Então, observe. Então, olha o que Tiago ele vai dizer agora no capítulo 1, versículo 21. O professor vai ler, anota aí. Isso daí está falando da salvação da alma. Nossa, precisa salvar a alma também? Calma aí, que você vai entender. Portanto, despojando-vos de toda impureza e abundância de malícia, recebei com mansidão a palavra implantada em vós, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha lá. Então, o que salva a minha alma? A palavra. Mas quando você vai no original da palavra alma, ali vai falar que é psique. O que ele está falando? Que só a palavra de Deus, ela pode salvar minha mente, minha alma, trazer maturidade. Como? Se ela foi implantada na minha mente. Pode falar, eu vou ali pegar uma água enquanto o senhor fala. Eu ia fazer uma pergunta pro professor, rapaz. Pode ir lá pegar a água. Pode fazer. Não, pode fazer. Pode pegar a água que eu vou recapitulando aqui com os irmãos. Pega lá que eu quero fazer a pergunta pro professor. Tá bom. Beleza. Tá bom. E aí, pessoal, tá entendendo? Tá fácil? Tá difícil? Como é que tá? A louça já tá cheia, daqui a pouco tem que apagar, hein? Tem muita dúvida, tá difícil. O professor, ele deu um entendimento aqui da salvação no Espírito com texto bíblico, ó. Com texto bíblico. E agora ele já está partindo para a alma. Ou seja, aqui o professor simplesmente está trazendo os 3 tempos da salvação. A salvação no Espírito, na alma e no corpo. Por quê, irmãos? Porque, ó, vocês gravem bem esse desenho, ó. Quando vocês verem aqui, ó, esse desenho vindo para o Espírito,
os irmãos vão entender a justificação de Deus. A justificação está aqui, ó. A justificação de Deus está aqui no Espírito. Então a salvação ela começa no Espírito, assim como a morte entrou no Espírito. Creio eu que não está muito difícil de entender. É por quê? Porque não ensinam isso. Ninguém ensina isso. Eu, por exemplo, são alguns anos de estudo para poder compreender isso daqui. Tamanha dificuldade dos irmãos. Por quê? Porque é muito raso. Vamos falar a verdade. É muito raso a gente não entender isso aqui. Eu desafio vocês a ir lá na igreja de vocês, pergunta para o pastor de vocês, salvar o quê, do quê, para quê? E o professor desde ontem está trazendo tudo esse entendimento aqui, ó. Pode ver que ele já usou a palavra psique. Aí, ó, para quem perguntou ontem se aquela divisão que a gente estava dividindo era bíblico, psique, Tiago 1:21. Tá lá a palavra psique, só que ela é traduzida como alma. E ó, maravilhoso isso daqui. Eu quero fazer uma pergunta assim, professor. Sim. Nós fizemos aqui um mapa. E aí a gente pode colocar aqui como Adão e aqui como Cristo, né? Não sei se está dando para mim para os irmãos entender. Só que tem um problema aqui, porque o professor falou da graça, falou que aqui é um dom e apontou aqui para o Espírito. Só que tem um texto, eu não vou saber qual é, que ele vai dizer assim, que é para mim desenvolver essa salvação. Eu preciso desenvolver ela aqui nessa graça? Veja bem, ó, é aí que nós precisamos entender. A graça, ela tem uma plenitude, correto? Correto. O que é a plenitude da graça? O que é a etimologia da palavra graça? É o que as pessoas ficam insistindo em dizer. Observe. A etimologia da palavra graça é um favor não merecido. É muito pequeno para a plenitude da graça. Tá? Então, ó como a graça ela vai se manifestando, ô, professor. Ela se manifesta com o novo nascimento. Então, mas para esse novo nascimento, eu tenho que parar de fumar para nascer de novo aqui, professor? Não, porque veja bem, não preciso entender. Mas para mim, para a igreja, eu não posso fumar? Então, mas peraí, vamos entender. Não, me explica aí, porque agora eu expliquei. Mas eu posso, se eu usar a bebida alcoólica, eu consigo nascer de novo, professor? Explica isso daí que o pessoal vai querer saber como funciona. Eu não preciso parar de fumar, não preciso parar de beber para poder nascer de novo. Como é que fica? Veja bem, veja que coisa interessante. Se eu sou considerado por Deus vamos dizer assim, mas se a ira de Deus está sobre a minha vida e eu tô atolado no lamaçal, olha lá, tô atolado no lamaçal ao ponto do eterno. Olha que coisa interessante, hein? Um lamaçal puxa o outro. Você precisa entender isso. Agora eu vou falar um pouquinho mais profundo. Então, se o meu espírito está morto e existe uma natureza caída no meu corpo, o que essa natureza vai fazer com a minha mente? Ela vai gerar todos os frutos. Qual é o fruto? Chama-se pecados. Então, observe, essa graça não olhou se eu estava na prostituição, no crime, nas drogas, se eu estava cometendo adultério, toda sorte de fruto gerado por essa árvore que habita em mim. Observe, essa árvore que habita no meu corpo, que chama pecado, que dominava, me escravizava, não só nos meus 5 sentidos onde ela habita, mas também na minha mente, vontade e sentimento. Perversidão total. Olha lá. E se o meu espírito está morto,
Não habita a natureza divina no meu espírito? Como que eu posso me libertar disso? Da prostituição, dos vícios, do adultério. Vamos lá, vamos entender melhor o que é. Vamos falar de como eu era antes. Porque eles põem um texto aí para crente, né? Para crente. Mas observe que esse texto aqui, ó, ele está aplicado a tudo aquilo que nós éramos antes. E dão um texto, esse texto, como se fosse para crente. Para crente. Tem coragem de ir lá em Apocalipse 21. Olha o que eu cometia quando eu fui salvo, ó. Olha lá, eu precisei ser salvo para parar de cometer isso. Vou até acender a luz. Apocalipse capítulo 21, meu irmão. Abre aí, anote aí. Esse é texto aqui, ó. Isso aqui, ó, é trono branco. O que é trono branco? É a última ressurreição dos ímpios. Após os 1000 anos do reino milenar. E para que eles ressuscitam os ímpios? Para serem lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Capítulo 21, verso de número 8. Olha lá. Como que eu posso aplicar isso para um cristão? Para um filho de Deus? Porque observe, se não houve o novo nascimento, eu vou repetir para você entender, se não houve o novo nascimento, a natureza de Deus não entrou no meu espírito, ele está morto, e a natureza caída habita no meu corpo, que é o pecado, como que eu vou deixar de cometer todas essas atrocidades aqui? Eu vivia nessa prática, você vivia nessa prática, toda a humanidade vive nessa prática. Por quê? Porque é escravizado por isso. Quem está conseguindo entender, dá um... Olha lá, verso 8. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Julgamento de lago de fogo, obras. Não foi justificado, ó, o irmão falou a palavra justificado. Não foi justificado pelo sacrifício de Cristo. Aí vai entrar, eu estou sendo salvo do quê? Lembra lá que nós falamos, professor? Estou sendo salvo do quê? Uma palavra igrejeira, nós fomos salvos do inferno, para entender. Agora, eu estou sendo salvo para quê? Qual a finalidade? Ó, eu estou sendo salvo para quê? Para uma adoção de filho. Por que eu fui salvo? Porque eu estava condenado ao inferno. Por que eu fui salvo? Como eu fui salvo? Eu fui transportado de um destino do primeiro homem chamado Adão, que me trouxe uma herança de morte, para o último Adão, que me traz uma herança de vida. Então eu sou transportado de um caminho tirado de um homem, que é o primeiro Adão, e colocado no último Adão, que é Cristo. O primeiro Adão trouxe uma herança de morte. O último Adão traz uma herança de vida. Herança de morte e herança de vida. Exatamente, porque veja bem, ele me salvou quando eu estava no estado de morte. Então eu estava afundado, olha que coisa tremenda. Se eu herdei esse estado de morte de Adão, qual é a finalidade da salvação? Simples de se entender. É me livrar do inferno. É me livrar do estado de morte. Por quê? Porque a ira de Deus estava sobre mim. E a ira de Deus
é que me encaminhava para o inferno. A palavra igrejeira, inferno. Vou falar mais profundo. Lago de fogo. Morte. Fala inferno, Morte eterna. Fala inferno. Morte. Fala inferno, que o dia que nós trouxer aqui a palavra inferno, aqui a gente estoura os odres. Sim. Então é isso. Se a ira de Deus... Por que eu fui salvo? Porque a ira de Deus estava sobre toda a humanidade, estava sobre o Edson. A ira de Deus estava sobre mim. Não por aquilo que eu fazia, mas por aquilo que eu herdei. Quem está conseguindo entender? Fala alguma coisa para mim. Não por aquilo que eu estava fazendo, mas pela herança em Adão, que chama-se depravação total. Ah, meu Deus, será? Porque está impregnado na tua cabeça que você é salvo por aquilo que você deixou de praticar. Isso daí foi impregnado na tua mente. Você não consegue se libertar disso. Ah, então quer dizer que agora eu fui salvo, posso fazer o que eu quero? Você pode fazer o que você quer, mas não é isso que nós estamos ensinando aqui. Então, tem esse problema, né? Que até agora... O Itamar falou, não é pelo que você faz, é por aquilo que Adão fez. Então, é por isso que... Mas está impregnado o quê, professor? Você vai ser salvo por aquilo que você deixa de fazer. Você vai ser salvo porque você parou de se prostituir, parou de fumar, parou de beber, parou de cheirar, parou de se prostituir. Mas você foi salvo por tudo que Adão fez. E fez com que nós estivéssemos numa depravação total. Isso tem que sair de você. Ah, então quer dizer que eu posso cometer? Não, veja bem, um nascido de novo. Eu vou falar uma coisa aí, hein? Que se afastou por causa de... se magoou com algo. É impossível ele permanecer... eu vou falar afastado porque eles falam isso daí, né? Olha só. Observe isso. Isso ficou impregnado na mente. Mas aí, então, eu posso fazer tudo? Ninguém está falando isso? Então, e se um filho de Deus, nascido de novo, mas ele não teve essa maturidade, ele não teve essa transformação, ele ainda ficou no leite. Ele ficou preso nessa salvação, que é a vida eterna. Por quê? Porque só ensinam isso. Estou ensinando o quê? A tua herança é a vida eterna, a tua herança é a vida eterna, a tua herança é a vida eterna. A vida eterna nunca foi herança. E não? Não. A vida eterna, eu recebi a vida eterna porque eu estava destituído da glória de Deus. No estado de depravação total, por aquilo que Adão fez. Eu herdei dele. Quem está conseguindo entender? Então eu posso fazer o que eu quiser. Nunca ninguém pregou isso. Você tem que viver na prática do pecado aqui. Mas observe. Então quando você nasceu de novo no teu espírito, você recebeu uma identidade. Exatamente isso, Itamar. Você recebeu uma identidade. Qual a identidade que você recebeu? Uma identidade de filho. Agora você é filho de escravo. Agora você recebeu uma identidade de adoção de filho. Você é filho, né? Então todo filho tem direito a uma herança. Olha que coisa tremenda. Eu estou falando simples. Então aqui eu me torno filho. Aqui. Aí a partir desse pressuposto que eu vou merecer a herança. Exatamente. Mas como que, vamos supor, eu tenho direito a essa herança, professor Renato? Eu sou filho. Agora eu tenho direito. A Bíblia diz que eu sou co-herdeiro com Cristo e herdeiro do Pai, de tudo que Ele é e de tudo que Ele tem. Mas para mim me tornar herdeiro e me tornar filho, primeiro eu precisei nascer de novo. Olha lá, a herança em união com Cristo é o reino. Olha lá que coisa tremenda. Perfeito. Então olha que coisa tremenda.
Eu era escravo. Escravo do quê? Da natureza caída que habita no meu corpo. Por isso que o sacrifício, ele te libertou do pecado e te perdoou dos pecados. Por que que ele me libertou do pecado? Porque agora a natureza divina está no meu espírito. Ele já não está mais morto. Por isso que, ó, presta atenção, Gálatas 5,16. Vai dizer lá o quê, professor? O espírito luta contra a carne luta contra o espírito, porque são opostos. Luta para quê? Para dominar o psique. Para que seja realizado, continue escravo. Mas o Espírito de Deus, ele está lutando para quê? Para que se manifeste essa metanoia, essa metamorfose, essa maturidade que só pode acontecer com a palavra sendo implantada na minha mente. Olha lá. Então eu estou crescendo, estou desenvolvendo. Eu recebi o novo nascimento, a vida eterna. Agora eu estou sofrendo o que Tiago fala, que é uma metamorfose. A palavra metamorfose vem de metamorfos, que significa a transformação de uma lagarta enclausulada por um período em uma linda borboleta. Então eu estou enclausulado agora na palavra. Ó, professor, eu estou enclausulado na palavra para que eu amadureça. Então, a ideia de uma lagarta numa linda borboleta é a ideia dessa metanoia, dessa mudança de pensamento. Ou seja, dessa direção divina através da palavra de Deus sendo enxertada na minha mente, para que eu não cometa o que essa natureza caída quer que eu faça. Mas não quer dizer que eu não vou fazer algumas coisas da natureza caída. Vai depender aonde que eu tenho andado. Se eu ando no Espírito, com certeza eu não vou cometer. Mas se eu não andar no Espírito? Você entendeu que é uma guerra? Mas e aí? Se acontecer alguma coisa, eu perco essa vida eterna que está no meu Espírito? Impossível, porque a palavra já diz tudo, vida eterna. O Seba falou, irmão, o Renato tá virando uma borboleta. Verdade, Seba. Quem está conseguindo entender isso? Olha que coisa tremenda. Então, eu preciso entender o texto, professor Renato, quando a palavra de Deus está falando de alma vivente, ser humano, e quando a palavra está falando não só alma como vida, psique, mente ou razão, vontade e sentimento. Certo, professor. Vamos deixar o resto para amanhã, né? Que amanhã a gente vem e aí a gente vai entender. Eu espero que os irmãos tenham anotado aqui. Tem mais texto aqui, viu, professor, da alma aí. Romanos 12:2. Então... Da alma, o senhor diz? Hã? Vamos deixar a alma para amanhã. Sim, nós só tá dando uma desenrolada. Por quê? Eu quero deixar a alma para amanhã? Porque aí amanhã a gente apaga esse aqui, entendeu? E aí... Entendi, perfeito. Aí o que eu vou fazer amanhã? Amanhã a gente vem aqui espiritual e corpo, aí eu já coloco o Adão e Cristo aqui para os irmãos entenderem alguns textos para a gente trazer, que aí eles vão entender Maravilha. o que é estar em Adão, o que é estar em Cristo. O que está em Cristo, nova criatura é. Aí eles vão entender que está falando do novo nascimento no Espírito. E eles vão parar de confundir a questão das obras, porque obras estavam... Bom, vou deixar para amanhã, vai. Senão começa a falar. Vamos lá, pessoal. Não dá vontade de parar, né? Não, dá vontade de ir embora, mas vamos deixar um pouquinho, senão fica muita coisa. Irmãos, viu? Eu acho que os irmãos estão meio cansados. A gente tem que ficar menos tempo, pelo menos 10, 15 minutos só cada aula, né? Cansa muito os irmãos, né? Quem quer que a gente faz só 10, 15 minutos aí, pessoal? Fala aí. 10, 15 minutos aí. Quem põe 10 minutos, 15 minutos, né? Quem quiser. Olha lá, o Marcos está dando risada. O Marcos deve estar aprendendo alguma coisa, né, Marcos? O Marcos está com a gente aí na oração, tá aí nas aulas. Amém, amém. Quem quiser subir aí para fazer pergunta, meus irmãos, pode subir e perguntar para nós aí, para o professor principalmente. Espero que os irmãos tenham entendido essa questão do novo nascimento aqui no Espírito, tá? A gente está trabalhando aqui
Quem quiser comprar o livro do professor Gasker, chama a gente no privado. Ele vai tratar sobre isso, ó. Salvação completa, meus irmãos. É quando os irmãos conseguem enxergar o homem aqui tripartido e cada parte do homem, espiritual e corpo, tem suas funções e a tríade de cada função do corpo, né? Espírito, alma e corpo. Isso aqui, poucas pessoas falam sobre isso, poucas pessoas têm um entendimento sobre isso e o livro vai trazer também algo sobre isso, tá bom? Ninguém vai querer subir. Maravilha. Ninguém vai querer subir, ó que benção, professor. Será que os irmãos entenderam, professor? Tá muito facinho, né? E essa aula, meus irmãos, entra lá no meu perfil. Lá tem o link do YouTube. É só entrar lá no YouTube, garimpa lá, tem muitos vídeos falando sobre esse assunto. E a gente sempre está trazendo essa questão aqui. Isso aqui é só o básico, tá? Só o básico, só o raso, algo assim muito, mas muito simples. Depois a gente vai elevando o nível, né, professor? Depois a gente vai pôr pra torar, hein? Isso, porque os irmãos... Mas quem tá gostando aí, pessoal? Quem tá gostando das aulas aí? Prefere as aulas assim, com a lousa assim? É bom vocês opinar aí, dar a opinião de vocês. Vocês estão gostando da aula aí, assim, dessa forma? Tá melhor com lousa, tira a lousa. Eu acho perfeito. Olha lá, ó, sim. Pastor João, ó, Pastor João, graça e paz, pastor. A paz, meu pastor. Achou bom, a Thaís também, Seba, os irmãos têm gostado aí, um novo formato. E acho que vai facilitando para os irmãos entender, né? Fica bem didático, é muito Fica bem bom, didático, né? As referências, tudo. E ficou um desenho até legal, Rafael. Eu acho que quem chega na live... Se é eu desenhando, eu sou ruim de desenho, hein? Mas eu também sou ruim de desenho, mas eu só fui montando, Só fui montando. Olha lá, só tem que ter mais tempo, a irmã colocou. Ela acha que é pouco tempo. É porque eu já era acostumado a fazer isso em sala de aula, né, professor? Eu só que usava o flip chart. Os irmãos ficavam... Sabedoria já é aluno maduro, né, professor? Sabedoria já tem umas revelações poderosas aí. Ah, sim, sim. A irmã Thaís, pelo menos 2 horas, não, mas 1 horinha só, depois a gente eleva para 2 horas aí. 2 horas, irmã Thaís? Será que você aguenta uma imersão de 3 horas? Porque a imersão a gente já bota... Vou falar uma coisa aí, hein? Oi? Eu vou falar uma coisa, eu já fiquei numa imersão de mais de 16 horas diárias. Caramba! 16 horas? Dá pra aguentar? Rapaz, 16 horas? Ah, já fiquei 6, 7 horas de imersão, já fiquei 16, não. E não dá vontade de sair, meu. De sair. Claro que teve os intervalos. Olha aqui, olha aqui. Se alimentar. Pai, Seba, vai te Olha aqui, Fernandes. Oi, paz. Olha aqui esse livro. Abre ele aí, Seba. Eu não tô vendo, não. Olha lá. Ai, ai, ai. Maravilha, hein? Ô, Seba, eu tenho ele em PDF, Seba. Muito bom esse livro. Muito bom. É do Dong, né? O irmão Rock que tava mostrando ele esses dias. Poderoso esse livro aí. A salvação orgânica, a reconciliação com Deus no Espírito, a caminho da glória. Ô, benção. É benção. É benção. Maravilha. Power demais. O Dong ele foi um ícone, né, meu, nas mãos de Deus, né, meu? É benção, é benção. Sí, o ministério dele principalmente era dedicado a fazer com que os irmãos possam praticar essa salvação completa, na prática, Maravilha. no viver diário.
O Pedro, né, continuou o ministério dele, né, Seba? Sí, sí, o filho dele está no o ministério dele aí, ficou a cargo. Estava ele e o Esdra faleceu e Sim. ficou só o Pedro. Maravilha. Maravilha, Seba. Só subi para cumprimentar vocês, gostei desse jeito das aulas. Top, né, Seba? Aqui é para quem quer aprender. Aqui é para quem quer aprender. Quem quer aprender. A gente ensina, a gente desenha, a gente explica. Amanhã. O Seba falou assim, ó, que o professor Renato ele vai se transformar numa linda borboleta. Pero bueno, a borboleta é linda, a lagarta é feia. Estamos trabalhando para isso mesmo, né? Estamos nessa esperança de se tornar cada dia melhor. Enquanto tem gente que quer ser discípulo de João Batista, a gente quer chegar mais próximo de Cristo, né? Sabe que eu fico feliz? Ô Seba! Sabe que eu fico feliz? Eu estou já há 20 anos com essa visão da economia de Deus, sobre a visão do reino, e nunca pensei que no TikTok ia encontrar pessoas fora do nosso meio, assim, de onde que eu congrego, porque a gente tem essa visão, e encontrar outras congregações, outros irmãos que têm a mesma visão, isso que me deixa feliz. Há 20 anos que sigo nesse caminho. Mas vou falar para você, o Aspar já abandonou eu aqui, hein? Começou eu e o pastor Maico. Nós dois, que nem um doido falando. Aí se achegou o Felipe. Aí nós trocou o Felipe. Vamos começar a trazer essa mensagem aqui no TikTok. Olha o Felipe aí. Vamos trazer. E eu vou falar para vocês. A soberba dos irmãos é tão grande que eles estão aprendendo as coisas com a gente. Aí eles sobem na live conosco e depois quer ensinar a gente, entendeu? Ontem eu achei muito massa, porque o cara me ensinou aquilo que nós debatemos e depois ele falou que era eu que ignorava, cara. Eu falei, não, pô, mas isso aí você aprendeu comigo, cara. A parte, vou deixar algo bem claro, não é uma visão nova assim que o Renato está trazendo já, esse tem séculos já, essa visão. Sim, mas eu vou falar pra você, foi muita luta, ainda é, né? Você viu tanto aí, já passou um monte, xingou, falou, você entendeu? E alguns irmãos aí, assim, por algum motivo ou outro, e eu vou falar pra você, tem bastante irmão aqui, tem deles que eu não consegui pegar nenhum contato, que às vezes via eu falando mal o pastor Maico, e subia, e debatia. Mas isso é normal, acontece. Vai ter pessoas que não vão aceitar, outras pessoas que vão aceitar. Isso, a gente tem direito a aceitar, não aceitar a visão, mas a gente tem que saber que somos do mesmo corpo, isso é importante. Só. Vai ter pessoas que não vão aceitar isso que a gente fala. Só aproveitar você, Sebastião, só fazer um comentário para ver o que você vai responder. Ontem eu estava numa live, o rapaz falou assim que duvidava eu mostrar o pecado de Paulo na Bíblia. Paulo não pecou. O que você acha dessa fala, Sebastião? Todo ser humano nasce com a natureza pecaminosa. Não existe. O cara duvida você trazer um texto falando que Paulo pecou, rapaz. Paulo não pecou, não! Até Paulo falou, eu sou o primeiro pecador de todos. Não, ele não quis dizer isso não, ele falou. Isso aí foi só um exemplo que ele deu. Paulo fala que o pecado habitava na carne dele. Ele leu esse texto e falou isso. Ele leu o texto e falou que não é isso, Felipe. Pode falar. Romanos 5. Romanos 1 ao 5. Assim, ele talvez tinha um viver que não praticava pecados grosseiros, tudo isso, mas a natureza ele tinha dentro da carne. Não, mas eu acho que o cara... Você sabe o que acontece, Seba? A grande dificuldade dos irmãos entender a nossa mensagem é que se montou um arquétipo de cristão perfeito para ser salvo. Não. E construiu essa utopia. Isso é uma utopia.
Essa ideia de que eu só vou, que eu tenho que morrer sem pecado, que eu não posso pecar de jeito nenhum, sabe? Esse arquétipo, esse peso religioso dentro em cima das pessoas, elas distancia as pessoas Tem uma de Deus, não frase é nem aqui. Deus das pessoas. Veio um negócio aqui quando o senhor falou isso aí. Pode Ué, falar. mas vai morrer com o pecado, pô. O pecado tá no corpo. Tem que morrer com o pecado. Mas Não tem exatamente. jeito. Só que exatamente. E a pessoa tem que entender que o céu foi feito para pecador. E depois de Cristo, o primeiro que inaugurou foi um ladrão. Chupa essa manga. Ixi. Chupa essa manga. Agora se montou um arquétipo que você tem que ser perfeito, cara, colocando um jugo pesado nas pessoas, aonde elas deveriam entender só essa questão aqui e aceitar Cristo. Para ter o quê? Um novo nascimento. Perfeito. É isso mesmo, ô Simão, não é isso que a Bíblia diz? Um ladrão inaugurou o paraíso, não é isso? Chupa essa manga, meu irmão. Chupa essa manga. E aí, meu irmão, a pessoa falar que Paulo não pecou, meu irmão, pelo amor de Deus, ele nem teve tempo de ser ex-ladrão, ô Simão. Ele não teve tempo, ele estava lá na cruz lá e negócio de ex-ladrão. Ex-ladrão. A cruz pregou o evangelho pro ladrão? Coitada de Raabe é prostituta até hoje, meu irmão. A mulher adúltera, coitada, faz quantos anos ela... Ninguém fala ex-adúltera, né? Engraçado, né? A adúltera é adúltera até hoje, meu irmão. Ninguém fala ex-adúltera. Simão, o leproso. Simão, o leproso. É engraçado, né, cara? As pessoas têm que entender que o céu é para pessoas que não é perfeita, não, meu irmão. É por isso que nas igrejas viram uma desgraça. Por quê? Porque o camarada vai para a igreja e acha que vai encontrar pessoas perfeitas. E na igreja não tem pessoas perfeitas não, meu irmão. O pau tora lá dentro. Vou falar logo assim, o pau tora dentro da igreja, tá? Não vai nessa ideia aí que igreja é tudo certinho, é tudo... Não. Aí vem esses religiosos aí falando que se não perdoar o irmão não vai ser salvo. Aonde está escrito isso daí? Aonde está escrito isso aí, seu Simão? Que eu estou esperando o senhor até hoje com esse versículo, achou? Perguntou para os universitários, foi lá no chat GPT. Então a gente tem que parar com essa hipocrisia, com essa demagogia de falar que montar essa utopia toda. A gente tem que falar a verdade. O que salva é Cristo, uma nova criatura. E aí você vai virar uma borboleta, que nem o Seba falou. Que é o ideal, né? O ladrão não conseguiu, né, Seba? Ser a borboleta. Não teve tempo? Não teve tempo. Como que ele ia virar borboleta? Essa visão é tão boa, Renata. Essa visão Ele não ficou enclausulado, né? Ô, Felipe, você tá podendo falar aí, Felipe? Tô podendo falar um pouquinho só. Não, porque eu só subo o Simão se for pra falar com você, que eu tô sem paciência. Ó, o Simão tá bonzinho hoje, eu fui na live dele hoje lá. Não, eu fiquei com vontade de subir lá, porque ele como host, ele é bonzinho, né? Ele deixa a gente contrariar ele, né? Ele não quis apertar o professor lá, não. O único professor que ele tem raiva é de mim, mas o professor lá... Eu tô tentando aqui, calma aí. Mas... Essa visão é tão boa, rapaz, de reino e salvação que chegou no Paraguai e Argentina, rapaz. Essa visão que o Renato arrumou aí, rapaz. Ó, Boa noite, tudo aproveita. bem? Boa noite, Como é que Simão. vocês estão aí? Renato, você tá calmo? Você já tomou teu remédio hoje ou não? Não tomei remédio nenhum, não, cara. Pois Tô tome, virado. rapaz, você tá muito nervoso, cara. Ó, meu olho aqui virado de sono. Tô com sono, tô virado. Pois tô você virado, acalme, homem, você tá muito nervoso. Não, e eu só subi você O pra você cara- ensinar pro Felipe.
Você vai Não. ensinar pro Felipe os dois tipos de santificação na Bíblia. Não, vamos lá. Ensina o Felipe aí. Eu não subi para discutir a live com vocês, doutrina Não, que tá vocês. discutindo, não, tô brincando com você, rapaz. Vou brigar com você nada. Não, eu não tô aqui para isso, não, tá entendendo? É porque, assim, na realidade, você disse uma fala aí, e eu já faço mais de 20 anos que sou cristão, e eu nunca vi ninguém pregar dentro da igreja ou dentro de um templo, ou um pastor dizer que para você ir morar no céu você tem que ser perfeito. Eu nunca vi isso. Eu já vi pessoas pregando dentro da igreja que Jesus é o único caminho que conduz à salvação, que através do sangue de Jesus os nossos pecados são perdoados, que através do sacrifício dele na cruz do Calvário, hoje nós temos paz com Deus, mas eu nunca vi dizer, irmão, você tem que ser perfeito, porque nós sabemos que perfeito só Cristo, irmão. Perfeito só Cristo. Então assim, Renato, você falar que foi criado dentro da mente dos cristãos uma ideologia que o cristão não pode pecar, pelo menos na minha mente, nunca teve essa ideologia. E olha que eu já sou mais de 20 anos que eu sou cristão. A ideologia é: aquele que disser que não peca é mentiroso, e a verdade não está nele. Porém, filhinhos, se pecarmos, sabemos que temos um advogado junto para com o Pai, Jesus Cristo. Então, assim, nós sabemos e temos consciência, acho que todo cristão tem a consciência que ele peca, que ele não é perfeito, e nem tem como ser perfeito. Porque nós sabemos que o pecado está na carne, uma hora a carne ela ganha, tem um momento que a carne ela reina sobre a vontade do Espírito, a gente sabe disso. Porém, nós não podemos nos deixar dominar, é isso que Paulo fala. Não deixe o pecado vos dominar na vossa carne, não deixe. Então, assim, o que é ensinado, pelo menos é o que eu ensino na escola bíblica dominical, que eu prego nas igrejas quando tenho oportunidade, é sobre a verdade da palavra. Eu nunca preguei, eu nunca vi ninguém pregar e dizer, irmão, se você pecar, você vai para o inferno. Não. Irmão, pecou, irmão, sabe que tem um advogado. Jesus está lá te advogando. Menos adultério que eles colocam no inferno, eles, né? Não estou falando você, não, eles. Viu, Simão? Mas dentro da sua fala, o que você acha do camarada que diz que Paulo não pecou? Eu acho que o cara não foi feliz na fala dele, né, cara? É assim, irmão. Ele brigou comigo, como não foi feliz? Ele brigou comigo. Não, é isso que eu tô dizendo. Me deu um texto onde diz que Paulo pecou. Pois é. E ele lê no texto. Pois é, acho que ele esqueceu desse versículo de João, né? Aquele que disser que não peca é mentiroso, a verdade não está nele, todos nós pecamos. Então isso aí às vezes é um desconhecimento, não sei, a pessoa fala as coisas sem pensar, entende? Mas nenhum ser humano, só existe uma pessoa que não pecou. Cristo. É Cristo. O resto, irmão, tá tudo no mesmo balaio. Não tem ninguém mais santo ou menos santo. Todos são necessários do sacrifício de Cristo do Calvário para herdar a salvação. Todos. O cara conseguiu ler Romanos 7. O cara conseguiu ler Romanos 7 e falou que Paulo não pecou. Romanos 7 ele mesmo declara. Só que eu penso assim, Simão. Às vezes a pessoa não vou dizer o espírito do debate, mas a religiosidade ela é algo que cega o Simão. Concordo. Eu concordo com você, a religiosidade. Eu concordo com você que no meio cristão existe, assim como existia no tempo de Jesus os religiosos, hoje no meio cristão tem os religiosos também. Sim. Aquelas pessoas que se acham mais santas, que se acham melhor do que outras pessoas, que não pecam, na cabeça delas acham que não comete pecado de forma nenhuma. Eu compreendo isso aí porque no tempo de Jesus havia, no nosso tempo não é diferente. Você está entendendo? Mas o que eu defendo hoje, o que eu prego hoje? E o que eu ensino hoje quando eu estou na escola, escalado para dar a escola bíblica dominical EBD? Eu ensino a verdade do Evangelho, da palavra. Porque contra a palavra e contra os ensinamentos do Evangelho não tem escapatória, entende? Quando a Bíblia diz que todos pecaram, quando a Bíblia diz que todos nós pecamos, quando a Bíblia diz que
pela graça sois salvos, que a Bíblia diz que é mediante a fé, não vem de obras, as obras testificam da nossa... É ensinado isso nas escolas, certo? Então, assim, ainda tem, vai ter, sempre vai ter os religiosos. Isso aí a gente não nega, entendeu? Ô Simão, já aproveitando aí para mim ter um cortezinho seu. Ah, não, a Arruda tá aí, deixa quieto. Vou perguntar para você. Deixa quieto. Eita, Vou perguntar pra você já quer essa confusão com a Arruda. Eu vou deixar ele subir, tu pega ele. Ele não sobe. Ele não sobe. O Ele Arruda tem não que sobe, ler. não, mano. O Arruda tem medo, ele só O fica na Arruda tem que bolha ler dele. que lá, ó, ô Felipe, lá em Apocalipse 21:8, que ele fala que é tribunal de Cristo, tem que falar para ele que os covardes, não vai ser salvo. Aí eu vou chamar ele aqui, você vai ver o espírito de covardia dentro dele. Sobe aqui, Arruda, para me fazer a pergunta. Eita, Jesus, vocês já vão começar. Não, cadê? Sobe aí, Arruda. Você vai praticar hoje Apocalipse 21:8 com a covardia? Eu subo lá na sua, sobe na minha que eu quero ver. Deixa eu dizer uma coisa pra ti, Renato. Tu sabe que... O Arruda diz que é o homem da batata roxa, rapaz. Não fala isso não, velho. Deixa eu dizer uma coisa pra ti. Você sabe que covarde aqui tá falando de timidez, né, Renato? Não Aí é? fica pior ainda, o cara perder a salvação porque é tímido, cara. Pois é. Infelizmente, no grego aqui, a palavra aqui, covardes, não é aquele medroso que tem medo, não. É tímido. É tímido, medroso, eu acho que acredito que tá embolando a mesma coisa. Sobe aqui, Arruda. Vou abrir live agora, eu vou ensinar, ele tá dizendo. É assim mesmo, irmão. Ele não escuta, ô Simão. Ele não é que nem você que escuta. Acabou de chegar cliente aqui, vou ter que atender, gente, eu tô no trabalho. Atende aí. Fala aí, Felipe, um pouco, enquanto ele atende aí. Não, mas o Arruda, ele não sai da bolha dele. Ele não sai. Você pode ver, daí lá ele fala o que quiser. Aí, live neutra mesmo, você pode ver, ele nunca tá. Nunca tá, porque ele sabe se ele tiver alguém pegar ele de cacete ali, não tem como ele fugir. Não tem. Tô gravando, Felipe, tô gravando. Oh, meu Deus. Fique em paz, Arruda, que na mais tem a gravação sua. Se você quiser, eu mando uma pra você também. Ixi, Os caras gravaram e mandaram pra mim, Felipe. Falou, Renato, você apertou o cara lá, tal. ixi, o Arruda tá pensando que ele tá escapando da live dele, tá fazendo aqueles cortinhos dele lá, tudo mal feito lá e tá achando que tá arrebentando, né, rapaz? A hora... A hora que nós começar a soltar os nossos também, da sua live mesmo, Arruda, aí você vai ver o que é ficar famoso, rapaz. No céu não entra pecado, que não sei o quê. Aí que eu falo, o Arruda não entende o básico da justificação, rapaz. Não entende o básico. Eu vou subir lá na sua live lá, Arruda, pode abrir lá. Bom, pessoal, já é 18h30 aqui, obrigado pelo papo. Deus abençoe a vida do professor aí pela oportunidade aí. Seba também, obrigado. Obrigado a todos da rolagem. Agora aí, ó, 17, 18 pessoas aí depois da aula. Mais uma vez vou avisar, a aula vai estar disponível lá no YouTube, tá? Eu vou ter que desligar agora que eu tenho outras coisinhas para fazer. Espera um pouquinho, Arruda, que eu vou subir lá, porque lá nós vai trocar ideia lá. Vamos ver se você me responde. Beleza? Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, viu? Até mais. Deus abençoe, tchau. Falou, Simão, se você estiver ouvindo aí. Outra hora nós prosseguimos. Deus abençoe a cada um, tamo junto, até depois do fim.